pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hífen. Eu sei que é um assunto um pouco controverso, que desde a última reforma ortográfica há algumas dúvidas, algumas discordâncias, mas é um assunto que a gente precisa ver, enfim, faz parte da nossa língua. A questão é que são várias pequenas regras que no fim das contas a gente só vai conseguir memorizar elas com o uso. Não tem muito o que inventar aqui, nem muito o que explicar em algumas situações. Então a gente vai montar um resumo que sirva de manual. É aquele resumo que vai estar sempre ali por perto quando tu estiver estudando, para que tu possa consultar as regras quando for usar. Da mesma forma que a gente faz resumos de fórmulas na matemática ou na física, que a gente usa uma tabela periódica na química, nós também vamos ter essa pequena tabela na língua portuguesa. Assim, a gente vai aprendendo a usar o hífen quando ele for necessário. Aqui eu utilizei para formar essas regras algumas gramáticas, e eu tentei buscar alguns exemplos nelas também e alguns exemplos de fora, da mesma forma que eu tentei reunir essas regras de forma que fique mais fácil de entender e mais visual também. Sempre bom lembrar que todas essas tabelas depois vão estar bonitinhas, fotografadas lá no meu Instagram. Na primeira regra, nós temos que o hífen ele junta palavras compostas que mantenham autonomia fonética, que mantenham a sua acentuação original, mas que percam o significado individual, que cada palavrinha perca o significado que tinha antes para adquirir um novo significado, um conceito único quando unidas. Por exemplo, amor perfeito, a gente sabe que é um nome de uma flor, beija-flor é um tipo de pássaro, conta-gotas é um equipamento. E nós podemos perceber perfeitamente essa mudança de sentido quando nós pensamos nesse exemplo. Copo de leite é um copo que contém leite. Já o copo de leite com hífen é uma flor. No segundo exemplo, nós temos que pronomes átonos, quando unidos a verbo ou a palavra eis, vai levar hífen, como nos exemplos deixa-o, obedecer-lhe e ei-lo. E aqui nós usamos bastante isso quando nós trabalhamos com verbos, então é bom deixar essa listinha perto quando for trabalhar com verbos. Nós também temos hífen nos adjetivos compostos, como rio-grandense e greco-latino. Outra ocorrência de hífen é nesses adjetivos de origem tupi, açu, guaçu e mirim. Mas só ocorre se o elemento anterior acaba em vogal acentuada ou nasal, como nos casos andá-açu, sabiá-guaçu e socó-mirim. E é por isso que não ocorre hífen na palavra mogi-mirim. Também ocorre hífen com os elementos e prefixos que têm acentuação própria, os tônicos, como além, aquém, pós, pré, pró e recém. Também junto ao prefixo bem, aqui como prefixo, não como advérbio, quando unido à palavra que tem vida autônoma ou quando a pronúncia assim exigir, como em bem-nascido, bem-vindo, bem-amado, bem-aventurado, bem-estar. Aqui a gente percebe bem a questão da pronúncia. Por exemplo, bem-estar, se ficar sem o hífen, nós vamos acabar unindo esse M a esse E e vai ficar bem-estar. Da mesma forma que em bem-aventurado, que vai ficar bem-aventurado. Também ocorre hífen no encadeamento de palavras, como em Ponte Rio-Niterói, Conexão Curitiba-Florianópolis e linha aérea Porto Alegre-São Paulo. A hífen na formação por prefixação com os prefixos gregos e latinos. Aqui tem uma pequena lista de alguns desses prefixos, mas essa lista é maior. Se tu acha necessário, procura todos esses prefixos e monta uma lista própria, até em separado, não precisa ficar aqui junto. Ela é muito importante para consultar para outras disciplinas também e vai ajudar a entender melhor o vocabulário e ampliar o teu vocabulário para te poder usar. Nesses casos, com os prefixos gregos e latinos, ocorre hífen quando o segundo elemento começa com H, como em anti-higiênico, super-homem ou pré-história. Também ocorre quando o prefixo termina e o segundo elemento começa com a mesma vogal, como em micro-ondas e auto-observação, com exceção do prefixo co, que vai ficar cooperar ou coordenação tudo junto, sem hífen. Também vai ocorrer hífen depois dos prefixos circum, mal e pan, quando a palavra posterior começar por vogal M, N
ou H. E aqui nós percebemos bem que é uma questão de fonética, pois nós teremos pan-americano, mal-educado, mal-humorado e circunnavegação. Nós percebemos que se não tivéssemos o hífen, nós teríamos aqui a união em relação à consoante e à vogal e até mesmo aqui em relação às consoantes. Seguindo nos prefixos gregos e latinos, nós também temos que quando ocorrerem os prefixos inter, super e hiper e o segundo elemento começar com R, nós também teremos hífen, como em hiperrealismo, interracial. Ocorre hífen com os prefixos tônicos pré, pós e pró, mas quando esses prefixos forem átonos, não vai ocorrer hífen, e sim eles vão se justapor ao termo que vier depois, como em prever e promover. A hífen ainda, quando, ocorrendo o prefixo sub, a palavra posterior começar por B, H ou R, como em sub-humano e sub-raça. Entretanto, há duas situações em que não ocorre hífen e que poderiam nos confundir. Por exemplo, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começar com R ou S, porque aqui nós vamos unir os dois elementos e a consoante vai ser duplicada, como nos exemplos antirreligioso, microrregião, cosseno e minissaia. E ainda, para finalizar, quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar com uma vogal diferente, que aqui nós vamos ter a justaposição, apenas a simples união das palavras, como em antiaéreo, autoestrada e autoaprendizagem. Bom, pessoal, esse foi um breve resumo sobre hífen. Nós ainda podemos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Até lá!